Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Com a recente queda no preço desse aparelho, o Galaxy S20 FE, versão com processador chipset Snapdragon, muita gente está voltando a comprar esse modelo aqui. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, sem fazer intriga, sem fazer confusão, para que vocês observem no aparelho de vocês, assim que comprar, preferencialmente o pessoal que comprar agora, observem a questão da velocidade do Wi-Fi, se ela está inconstante e apresentando quedas. Pelo que eu pude ver, isso só acontece na versão com o Snapdragon. Então, nessa hora, a versão com Exynos, que eu considero pior em todo o restante, acaba sendo um pouquinho melhor. Vamos lá. Isso foi passado por um inscrito, deixa eu até ver o nome dele aqui, para dar os créditos a ele, porque ele me pediu ajuda, né? Falando, é o grande Thiago César. Um abraço para você, Thiago. E aí ele me falou que o aparelho, ele tem um problema que ele fica apresentando velocidades de conexão muito lentas do nada. Ele vai bem e daqui a pouco cai muito. E pelo que eu vi, as pessoas já reportaram isso aqui na comunidade da Samsung. E aí as pessoas falam que já testou em 3 aparelhos. O próprio Thiago, ele tem acho que 4 roteadores diferentes. Deixa eu só dar uma conferida aqui para falar para vocês sem falar besteira. Não são roteadores top de linha os que ele tem, mas a gente não pode atribuir também, que eu sei que algumas pessoas pensariam isso, vai ver o roteador do cara, ou vai ver é o chipset do roteador do cara. E que a gente conversou bastante até. Ele tem um Intelbras Action RG 1200, tem um Mercosys, tem um TP-Link e tem mais algum que eu não estou lembrando. Acho que tem um Tenda também AC10, Tenda AC11 aqui. Enfim, com algum desses era para ele não ter problema, mas ele tem o problema em todos. E na comunidade da Samsung, pelo que eu pude ler aqui, a própria Samsung está pedindo para fazer 2 a 3 coisas que não estão resolvendo o problema. A primeira delas, rodar um diagnóstico e enviar para eles esse diagnóstico. Mas a partir daí, pelo que eu vi, nada se resolve. A segunda é fazer um reset nas configurações de rede. Também não está resolvendo. E a terceira, que eu acho a mais chatinha de todas, é enviar para uma assistência, porque existem relatos de pessoas com um aparelho novinho que enviou para a assistência não resolveu nada e devolveu o aparelho danificado, arranhado. E aí para você dizer que foi na assistência e para a assistência dizer que não foi ela, é complicado, né? Aqui, orientamos que faça o diagnóstico através do link abaixo. Isso não é uma coisa generalizada, está acontecendo com alguns, por isso que eu peço que vocês observem, né? Se no de vocês isso acontece. A primeira coisa que eu falei para ele fazer foi separe a rede 5 da rede 2.4 e teste na 5. Mas mesmo na 2.4, eu vou fazer o teste aqui, vou conectar na minha 2.4, não acontece o que acontecia lá que ele me mostrou com o speed test. Ele tinha velocidades muito baixas, de 10 a 5 megas, tendo uma internet de mais que isso, né? Bem mais que isso. Então, no caso do speed test, aqui eu vou ter velocidades menores do que a minha contratada por causa do limite da própria banda no meu roteador, que é um AX6, para fazer o teste de velocidade na minha internet, que é de 400 mais. Então vou colocar aqui só para vocês verem o servidor da cidade na 2.4, mas não está nem perto lá, né, dos 10, 5 megas. Eu sei que quem baixa pouca coisa, só navega, provavelmente não percebe. Mas quem colocar aí para baixar um filme, um jogo, né, que tem muitos gigas, vai perceber essa queda drástica na velocidade. Então, o que eu estou pedindo, né, e alertando as pessoas é, se você tem um S20 FE, testa isso. Se você acabou de comprar um S20 FE, testa isso. Se tiver com esse problema, devolve. Se você tiver na época de devolver, devolve. Não fique esperando, porque a Samsung não está resolvendo isso. E eu não sei se ela não está resolvendo isso por ela não considerar isso como um problema generalizado. E é isso que eu tenho receio, né?
me parece um problema de software ou de firmware a ser solucionado. Aqui eu não estou do lado do roteador, então ele não vai passar dos 400, mas ok, né? Outra coisa também que as pessoas podem testar e fazer, além de separar a rede 5 e a 2.4, você também pode setar canais nas redes fixos, né? E não deixar no automático e testar. Mas aqui eu posso refazer o teste, que eu não tenho, né? O meu modelo, ele não tem esse problema de drop de velocidade. Você vê que ele bate aí. Quantas vezes eu fizer o teste aqui, ele bate a velocidade contratada. E, claro, vai variar aqui a depender da distância que eu estou do roteador. Aqui eu não estou exatamente do lado, né? Eu estou em outro cômodo. Então ele não passa lá dos 400, que é o caso do que acontece quando eu estou do lado do roteador. Mas eu vou colocar aqui na janela do Thiago. Tem um vídeo, alguns vídeos, né, na internet, ó, problema no Wi-Fi. Mais outro aqui, problema no Wi-Fi. Eu acho que mais pessoas têm que fazer vídeos sobre isso, para que a Samsung tenha conhecimento, né, e talvez, de novo, infelizmente, né, com o bolso doendo, consertar isso para ontem, né? E ele vai fazer o teste. Tá vendo aqui, ó, SM G780G versão Snapdragon do S20 FE. E aqui a conexão dele, pelo visto, essa é a correta. Ele tem até um ping alto, né? Provavelmente esse servidor aqui não é o local. Aqui o vídeo dele, ó. Olha o problema, pessoal. O cara tem conexão de acho que 200 ou 300 megas. Tá conectado no Wi-Fi. E aí fica essa lerdeza aqui. S20 FE. Ali tá vendo SMG780G. Tá nessa versão aqui da One UI, versão do Android, atualização do sistema Google Play. E o patch de segurança de abril. Veja qual é a versão que você tá, né? Para você poder fazer esse teste, mas a minha recomendação é, apareceu esse problema, ainda tá na época de devolução da garantia, não pensa muito não, devolve, tá? E até que a Samsung solte isso de forma manifesta, né? Ah, o problema foi esse, existia, a solução foi lançada através de tal atualização, eu considero um problema sério. Por quê? Hoje, tirando a ligação e o 4G, 5G, os aparelhos que tem, o Wi-Fi é um recurso essencial. Você hoje em dia usa o celular para acessar esses carinhas aqui, aplicativos, e faz isso através da internet. A maior parte do que você faz nos aplicativos é usando a internet sem fio, sem ser a da sua operadora. Para algumas pessoas que não têm nem Wi-Fi, eu entendo lá que usam bem mais o 4G ou 3G. Mas para quem tem internet em casa, você ter um plano aí com velocidade alta e um celular com velocidade baixíssima no Wi-Fi é inviável. Na minha opinião, é inviável. E você pagou, inclusive, para ter um celular que pegue velocidades altíssimas. Senão você compraria um celular mequetrefe aí com suporte Wi-Fi bem baixinho, que nem os celulares bem baratinhos hoje em dia estão conectando em velocidades tão baixas assim, estão indo muito mais do que isso. Então fica o alerta aí, fica de olho, me diz se isso está acontecendo contigo, me diz de que forma você está tentando resolver, de que forma a Samsung está tentando resolver para você, ou a loja onde você comprou, ou o vendedor de quem você comprou, mas fica ligado. Comprou, olhou, tá com esse problema? Tchau, manda embora, devolve. Problema da loja, problema da Samsung, problema do vendedor. Tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa um like. Obrigado aí aos inscritos que sempre me dão esses alertas. Como eu não tinha o problema, eu não estava sabendo, mas graças a vocês, não só fiquei sabendo como não tenho o rabo preso, venho aqui mostrar para vocês que o problema existe. Não pode ser ignorado pelos compradores. Se a Samsung quiser continuar ignorando, vocês que têm que fazer a diferença aí para ela se tocar de que não dá para esse aparelho continuar sendo vendido com esse problema, beleza?